Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós vamos estudar a lição extra, a lição de número 12, a urgência do discipulado. A lição de hoje nós vamos tratar sobre o discipulado e continuar a nossa lição que já postamos no YouTube. Esta é a aula extra, lição 12. Amados irmãos, como a gente havia falado na aula anterior, nós vamos continuar falando do discipulado, isto é, fazer discípulos em todas as nações, amém? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos para o começo, onde Jesus iniciou seu ministério após João Batista. João Batista tinha seus discípulos, mas veja o que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 discípulos de João já deixaram João, deram um tchauzinho e foi ser discípulos de Jesus. Amém? Então veja a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai falar do início do Evangelho, mostrando exatamente, vamos lá? Pedro, nós temos André, certo? Temos Felipe e Natanael. Jesus, conforme a nossa lição do discipulado, usamos o texto bíblico, João capítulo 1, versículo 35, que fala, iniciando ali, João com 2 discípulos, e João, ele dizia que era a voz. Mas a voz não pode ser mais poderosa do que o verbo. Porque nós temos uma frase, e toda frase ela tem verbo. Frase sem verbo não é frase. E a frase sem o verbo, nada podeis fazer. Então Jesus pode muito bem, como verbo, e dizer para o restante, para você ser frase, você tem que me colocar no meio. Amém? Da mesma forma, discípulo, para ser discípulo, tem que ter Jesus no meio. Nós estamos falando aqui do verbo que é mais poderoso do que a própria voz. Toda frase, ela tem o verbo. E o verbo diz para a frase. Quer ser frase? Então põe o verbo. Quer ser discípulos? Põe Jesus. Então Jesus é o verbo, e ele disse: sem mim nada podeis fazer. A voz dos discípulos está sujeita ao verbo. Glória a Deus. Por isso que quando lemos em Gênesis, no capítulo 1, o verbo está presente. E Deus fez o verbo. E Deus criou o verbo. Faça-se. Então, o verbo está presente. Ilumine, multiplique. Jesus está no Gênesis, porque ele é o verbo da criação. Ele é a palavra criadora de Deus. Então veja que o verbo está lá. E o verbo é o nosso mestre. Amém? Os discípulos de João ouviram e correram para Jesus. Porque ele ouviu, é o Cordeiro que tira o pecado. Então correram todos para Jesus. Mas nem todos seguirão a mesma pessoa que foi mencionado na mensagem. Nem sempre todos vão seguir a pessoa que é mencionada na mensagem. 2 deles seguiram o Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 37. O primeiro encontro de Jesus com alguns discípulos. Veja, com André, Simão, certo? Chamado Pedro, Felipe e Natanael. Isto está registrado em João capítulo 1, versículo 38 ao 51. Simão, Felipe e Natanael. O discípulo deve conhecer como vive o seu Senhor, o seu mestre. Ele deve saber onde é que ele mora. Ele deve conviver com o seu mestre. Deve ter comunhão. Para ser verdadeiro discípulo do Senhor, ele precisa cear com ele. Glória a Deus. Amém?
Porque o mestre, ele tem vida transparente. O nosso mestre, ele é muito honesto. Por isso que ele quer ser amigo. O discipulado é uma verdadeira arma de um verdadeiro caçador de obreiros. Porque todo discípulo vai ser um grande obreiro. Felipe, ele foi exatamente um grande evangelista. Foi ele que foi levado para Samaria. Porque a samaritana disse, estamos precisando de um pastor. Aleluia. Então enviaram Felipe para Samaria. Amados irmãos, desde o princípio do texto de João, quando nós lemos lá, Deus enviando o Senhor Jesus para chamar os seus discípulos, e na hora do chamado, 4 pessoas estavam envolvidas naquele momento. Quando a gente vai ler, veja lá, aparece o André, o Felipe, e o Natanael e o Pedro. Agora veja, na sequência, essas 4 pessoas, em ordem, João capítulo 1, versículo 37 ao 48. Veja aí. André foi discípulo. Veja aí. Mas o André, ele recebeu revelação. Felipe recebeu, Natanael recebeu. O que é ser um discípulo? Qual é o segredo do discipulado? O porquê do discipulado? Esse que estou mencionando, recebeu revelação. Eu recebi revelação. Você recebeu revelação. Porque a salvação, ela é ocultada aos sábios e entendidos. Mas ela é revelada aos pequenininhos. Amém? A salvação foi revelada a nós. Glória a Deus. Então Jesus é o Messias dentro do coração e na convicção daquele que é um verdadeiro discípulo. Agora veja lá. Quando o irmão de Pedro, primeiro André, ele foi até Pedro e disse, nós achamos o Messias. Veja que o André, ele disse que Jesus era o Messias. Olha a revelação do Senhor. Olha a revelação do seu mestre. Ele é o Messias. Ele disse para Pedro. E levou Pedro até Jesus. Ele é o Messias. Então todo discípulo foi chamado para ser testemunha de Jesus. Todos aqueles que ficam caladão, não dão glória, não dão aleluia, não falam de Cristo, eles vão pagar um alto preço na sua caminhada do seu ministério, vão ter muitos altos e baixos, vai apanhar para aprender. É aprendendo e apanhando, não importa, mas Deus vai aplicar a sua sabedoria na sua vida de tal forma que ele vai ter que se curvar e adorar, dizendo que só o Senhor é Deus. Ele vai testemunhar de qualquer forma, porque Deus vai entrar na circunstância da vida dele. Veja, todo discípulo foi chamado para testemunhar de Cristo. Jesus disse, e vós que dizeis que eu sou? Irmão, Jesus está perguntando o que eu sei a respeito dele. O que eu aprendi. Por isso o discipulado para ensinar a respeito de Jesus. O que diz vós a respeito de mim? Eles disseram assim, o pessoal aí estão dizendo... Jesus queria era deles, embora a pergunta fosse, o que diz os homens? Mas na realidade Jesus queria saber deles. O encontro de Jesus com André foi crucial para a entrada de Pedro no ministério. Agora, Jesus, ao chamar André, e André falar para Pedro, olha o discípulo, chamando mais pessoas para Cristo. E Pedro, no texto de João capítulo 1, não tem nenhuma menção que ele aplica um testemunho a Jesus. Pedro não chama Jesus de mestre, nem de Senhor, nem de Deus, nem de filho de Deus, nem de rei. Ele fica calado. Você sabe que Pedro sofreu.
porque ele negou Jesus. Nós vamos chegar lá. Agora, Pedro não falou nada. Quem falou? André falou, tu és o Messias. E Pedro não levou ninguém para Jesus. Nós vamos aprender com o discipulado. Então, Pedro, como muitas pessoas hoje, que ficam trancadas os seus dentes para não abrir a sua boca, vão ter que apanhar para poder abrir a boca e dizer que o Senhor Jesus é o Deus da sua vida. De alguma forma, Deus vai abrir uma circunstância para que ele coloque o rosto no pó e reconheça o seu Senhor e o seu Deus. Glória a Deus. E aprenda a testemunhar, a falar das grandezas do Senhor. Porque o salmista, lá no capítulo 37, ele diz, é a minha enfermidade. Enquanto nós não adorarmos ao Senhor e reconhecer como a samaritana, tu és o Cristo, tu és o Messias. Nós temos que adorar em espírito e em verdade. E isto é adoração. Reconhecimento daquele que nos salvou. Aleluia. Então, Felipe foi a terceira pessoa. Segunda e terceira. Aqui é a primeira. Isto foi no dia seguinte. Quando Jesus viu Felipe, chamou Felipe. E Felipe já foi levando a mensagem para Natanael. Aí o Felipe diz o seguinte, olha aí o que Felipe diz. Achei aquele que está escrito na lei de Moisés. E também os profetas falaram dele. Todo discípulo tem que testemunhar com a revelação correta. E aqui nós temos que o Felipe disse o seguinte, ele está lá na lei de Moisés. E também os profetas falaram dele. Ele é o Filho de Deus, que nasceu em Nazaré. Aí Natanael disse, não pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Não pode. Quis fazer uma encrenca. Mas Jesus disse, rapaz, eu vou pegar esse camarada. Mesmo na encrenca, Jesus chegou dizendo, antes que Felipe te chamasse, eu te vi tu debaixo da figueira. Só Jesus é o profeta por excelência, porque o Espírito de Deus estava nele, amém? De uma forma plena. E o que nós observamos é que Natanael, mesmo na encrenca, dizendo, não pode vir alguma coisa de Nazaré, ou pode? Mesmo assim ele creu. Ele disse o seguinte, olha aí meus irmãos, ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Se não testemunhar, não é discípulo. E se for chamado e fechar a boca, vai apanhar para aprender. Vai apanhar. Vai negar. Mas Jesus vai ter um encontro com ele. Jesus vai falar com ele. Glória a Deus. Agora veja aqui. Pedro ainda não falou nada. Que coisa! Então nós temos aqui a história de Pedro, até Cristo falar com ele bem aqui, porque Jesus disse, eu vou morrer. Pedro disse, não vai não. Preste atenção. Aqui no João capítulo 1, Pedro não fala nada. E antes de Jesus morrer, Jesus disse para Pedro, eu vou morrer. Eu vou para o patíbulo da cruz e lá eu vou morrer. Pedro disse, o Senhor não vai morrer. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ele falou na carne. Veja aí. Então aqui Pedro estava no negativo. E mais atrás ele havia reconhecido antes. Veja só. O Pai havia ajudado Pedro a falar o que ele não falou aqui no João capítulo 1. Porque Jesus orou por Pedro. E o Pai deu uma ajudinha lá do céu e disse, fala que ele é o Filho de Deus. Ele vai morrer. Irmão, Jesus esperava esse momento do discípulo Pedro falar que ele era ou Messias, ou Cristo, ou Rei de Israel, ou Senhor. Então estava esperando esses 3 anos de ministério. 3 anos de ministério. Então Jesus disse, eu vou morrer. Então dentro do coração de Jesus, tu não vai falar não, rapaz,
que eu sou Cristo, Filho de Deus, que eu sou o Rei de Israel, fala alguma coisa. E intercedeu o pai, pai, dá uma ajudinha aí. Pedro ficou calado, até agora eu vou morrer. Aí o Pedro disse, vai não. Ó, menos. Ele falou na carne, não vai não. Jesus sabia que era a influência do diabo, para trás de mim, Satanás. Mas o pai ajudou ele antes aqui dele falar na carne. O pai havia dito, ó, fala Pedro. Olha aí a revelação. Fala que ele é o Filho do Deus vivo. Amém? Então aqui ele falou, mas ele não falou por ele. Foi o pai. Foi Jesus quem disse. Olha Pedro, tu falou, mas não foi tu não. E Pedro sabia que não foi ele. Amém? Porque Jesus disse, olha, o meu pai falou. Porque o pai te ajudou. Tu és o Filho do Deus vivo. Então aqui, nós temos um mais aqui para ele. Então Pedro recebe o mais aqui, mas ele recebe o menos aqui. Então vamos para a adição. Na adição, eu tenho mais e tenho menos. Eu tenho mais com menos. É menos. 0. Pedro levou um 0. Nós não podemos levar um 0. Menos. Mais com menos, menos. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu não vai morrer. Mais com menos. Por isso que não foste tu. Por isso que não foi você. Foi meu pai. Então tu levou um 0. Não tem constância. Pedro não tinha constância. Ora estava bem, ora estava mal, ora estava vestido, ora estava nu. Negou Jesus. Foi o último a chegar na sepultura, depois da ressurreição. Então, meus irmãos, muito difícil, mas Jesus estava esperando. Jesus é paciente. Mesmo na sua paciência, Jesus cobra o atraso. Depois da ressurreição, Jesus foi até Pedro. Tu me amas? Glória a Deus. Pedro todo enrolado. Existem pessoas que não amam o Senhor Jesus, mesmo gostando. Acha bonito. Como é bonito os crentes. Eu vou para a igreja que eu acho lindo os irmãos cantando. Tem pessoas que gostam, mas não amam. Pedro era um que gostava. Por isso que Jesus disse, tu me amas? Porque não basta gostar, irmão. O gostar não é suficiente para Jesus. Mas Jesus sabe e Ele consegue ver na caminhada do nosso ministério, nos altos e baixos, Ele vai nos ensinar o Senhor Jesus a amar a Ele de verdade, como Ele quer que nos ame, como Ele quer que nós o ame. Então veja que Jesus esperou por Pedro. Se Jesus esperar por você, você vai o amar também. Lembre que Jesus esperou até Pedro amar de verdade. Pode ter certeza que se Jesus esperar, vai acontecer uma coisa nova. Deus vai mudar o quadro da nossa história. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos para a nossa segunda parte da nossa aula. Deus abençoe. Então, meus amados, continuando, a revelação veio do Pai. Não é Pedro e nem é Papa. É a revelação da pessoa de Jesus. As pessoas ouvem falar de Jesus e até lê a respeito de Jesus, enquanto não houver a revelação da qual Jesus disse,
sobre esta pedra, sobre esta revelação, que tu crê que eu sou filho de Deus, filho de Davi, filho do Deus vivo, que eu sou rei, que eu sou Messias, que eu estava na lei, nos profetas, que estava no Salmo. É por esta revelação que você está recebendo a salvação. Amém? Então a revelação não é de Pedro, é da pedra. A pedra é a revelação de quem é Jesus. Que dizem os homens, o que diz vós, quem sou eu? Todos os discípulos são edificados na revelação de Jesus Cristo. Todos os discípulos devem conhecer o seu mestre. Assim como André, Felipe, Natanael, só faltava Pedro. Nem todos vão conhecer e amar Jesus. Jesus conhece quem o ama. Mesmo sabendo que ainda muitos não amam como deve amar, Jesus não negará nada, nenhum favor a ele. Ele não negou a Pedro. Então ele vai deixar Pedro, ele vai deixar todos que ainda não amam de verdade, porque ele sabe que ele vai aprender lá na frente. O discipulado vai o ajudá-lo. Amém? Então, meus irmãos, Jesus, ao nos chamar, sabe que nós temos responsabilidade. E ele sabe, se nós não sairmos do caminho, vai dar certo. Se é Simão, não pode terminar como Simão. Vai ser Pedro mesmo, glória a Deus. Será um Pedro de verdade. Então, por que ainda Jesus nos chama? Por que Jesus ainda nos chama para ser seus discípulos? Porque haverá mudança. Por isso que a gente, aquele irmão da faz isto, aquele irmão da faz aquilo. Irmão é novo convertido. Aquele irmão da joga no bingo, aquele irmão da faz coisas erradas, é um novo convertido. Aleluia. Nós não podemos tratá-lo como alguém que já está 10, 20, 30 anos na fé, aprendendo a doutrina, a palavra do Senhor. Eles têm que ser tratados como uma pequena flor, como um pequeno grão que vem nascendo. Enquanto o discípulo for durão no seu coração para amar, Jesus está orando por ele. Não deixa ele morrer não, Pai. Porque ele está duro para me amar. E se ele morrer assim, não vai dar certo. Então não deixa ele morrer. E o camarada não morre. Mas ele foi para a UTI. Mesmo se desligar os aparelhos, não morre. Porque aquele que é duro para amar, também será duro para morrer. Porque Deus, Jesus, rogou ao Pai, dá uma oportunidade a ele. E muitas pessoas saem da UTI e voltam, e vai para a sua igreja, e vai para a sua congregação, e vai continuar o seu trabalho. E Deus lhe dá uma nova oportunidade para ele deixar de ser Simão para ser um Pedro. Porque Jesus, quando estava irado, entre aspas, querendo dar exatamente uma disciplina em Pedro, ele dizia: Simão, não era isto que eu queria chamar, mas você vacilou, você pisou em falso. Simão, estou lhe chamando a atenção. Simão, volte a ser Pedro. Tu serás Pedro. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a primeira experiência de Jesus com o discípulo é profética. Assim como Jesus fez com Natanael: eu te vi antes que Felipe te chamasse. Então Jesus assume o controle de seu ministério, chamando seus discípulos para ser seus futuros obreiros. Então ele mudou o nome deles para significar que eles nasceram de novo, como houve Abraão, Sarai, Sara. Amém? Felipe
o discípulo que veio a ser um grande evangelista, o discípulo deve receber o seu nome profético. Simão passou a ser Pedro, Saulo passou a ser Paulo. Então Jesus, além de mestre, é profeta. E é capaz de descobrir os talentos de seus discípulos. E o verdadeiro discípulo deve aprender com a mensagem de Jesus dada a Natanael. Porque quando Jesus viu a Natanael, disse o seguinte: tu és um verdadeiro israelita. Imagine Jesus dizendo para mim e para você: tu és um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é como Natanael. Não há dolo, não há fraude, não há engano. Este é o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo exalta Jesus. João diz: é o Cordeiro de Deus, exalta Jesus. André diz: ele é o Messias, exalta Jesus. Felipe diz: está na lei. O profeta falou dele lá no Salmo, exalta Jesus. Natanael: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel, exalta Jesus. E Pedro ficou devendo. E ficou devendo para depois. E todos os discípulos que não conhecem Jesus na hora, todos os discípulos que demoram dar testemunho, esses discípulos que não acostumam a exaltar ao seu Cristo, esta palavra é forte que eu vou falar, certamente o negará. Mas Jesus não desistirá dele. Jesus vai falar com ele e vai dar uma chance. Tu me amas. No capítulo 21 de João, será crucial para Pedro se ajeitar. Atos 2 vai chegar o momento da promessa do Pai. Desde o tu me amas até a promessa do Pai, Pedro vai receber o pastorado. E nesse pastorado, Pedro recebe de Jesus, um terço de ovelhas, mais um terço de ovelhas, mais um terço de cordeiros. Eu tenho ovelhas e cordeiro. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o povo de Israel, os primeiros judeus que foram se convertendo. Apacenta os gentios. João 10 e 16. Ainda tenho outras ovelhas. As ovelhas, veja aí, ovelhas 2 e cordeiro. Ovelha 1, povo de Israel que foram se convertendo, os primeiros discípulos. Povo 2, o segundo tipo de ovelha, os gentios que entraram no mesmo redil. João 10 e 16, é as outras ovelhas que não são desse rebanho. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros, os obreiros. Você será o pastor de todos eles. Não é brincadeira não, irmão. O João, apóstolo do amor, Jesus não quis. É o Pedro mesmo. Não tem como, vai ser o Pedro. Este que apanhou tanto, mas aprendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É assim que Jesus faz. Ninguém dá nada por ele. Diz: não presta para nada. Jesus disse: vai prestar sim. Vai mudar. Ele vai ser um Pedro de verdade. Aleluia. Quem é o discípulo agora? É um discípulo liberto das suas doutrinas erradas, estranhas. Assim tem que ser todos nós. Todos aqueles que são pastoreados por Jesus, o nosso Senhor, ele se liberta das antigas doutrinas. E se ele não se libertar, ele não pode ser um discípulo para entrar em um novo ministério, o de Jesus. Porque Jesus foi enviado como unigênito. João 3,16. Deus enviou seu filho unigênito. Mas quando ele nasceu como primogênito. Deus enviou como unigênito, mas nasceu como primogênito. Ele foi o primeiro filho de Maria. Por que ele saiu da posição de unigênito para primogênito? Para que eu e você fosse com ele muitos irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Nós estamos caminhando para o encerramento na lição 13, com muito amor e muita dedicação.
Deus abençoe. Amém.